Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio. E hoje eu converso com André Alfaia, que está coordenando, na verdade, um projeto voltado aí da associação, na verdade, da comunidade quilombola Sítio Cupuaçu, Boa Vista. E ele vai compartilhar com a gente sobre um projeto muito bacana. Primeiramente, seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Oi, Beatriz. Prazer é todo meu. Muito obrigado. E agradeço também o espaço para falar um pouquinho mais sobre esse projeto, a própria associação, né? E a comunidade da quilombola do Sítio Cupuaçu, que está inserida num território tão dinâmico que é aqui no Barcarena, no estado do Pará. Que legal, né? Olha, a gente está conversando com ele por telefone, né? Ele está ali conectado com a gente aqui. Essa possibilidade, né, que a internet permite que a gente converse e traga informações de todo o norte, né, da Amazônia aqui também para os nossos ouvintes de Roraima, assim para como outros ouvintes também que acompanham a programação da Rádio Defensoria. E André, explica para a gente então o que é o projeto, né, como é que nasceu essa ideia e como é que ele vem sendo desenvolvido. Legal, Beatriz. Bom, antes de eu falar propriamente dito o projeto, eu posso contextualizar um pouquinho o Claro, com território certeza. amazônico? Ok. Bom, a comunidade quilombola Boa Vista do Sítio Cupuaçu, né, ela mais conhecida como As Conquistas, ela está inserida no município de Barcarena, né, que durante a década de 80 começou a receber grandes indústrias, principalmente indústrias onde faz a extração do minério, faz a questão do tratamento desses minerais. E essas empresas que chegaram aqui trouxeram muitas mudanças, muito boas para a economia local, mas também alguns malefícios como desmatamento, poluição, disputa de terra. Isso mexeu demais com a vida da comunidade, que sempre viveu, né, em harmonia com a floresta. E olha que desde essa década até hoje a gente ainda consegue encontrar muitos desses problemas. Bom, ali, como eu falei, né, a comunidade ela tem uma grande ancestralidade indígena, com resistência negra também, né, que típico da Amazônia. Isso dá à comunidade uma identidade quilombola muito forte, que se impõe mesmo diante desses desafios, como eu falei. Bom, falando um pouquinho, né, desse contexto, aí nasce a associação. A comunidade ela já tem um bom tempo, mas faltava uma ferramenta para impulsionar principalmente essa luta, né? Então, as associações ela tem esse viés, né, de unir pessoas com o mesmo objetivo para dar força, né, e conquistar projetos, principalmente na localidade, reivindicar seus direitos. E a comunidade, ela trabalha sistemas, já teve alguns projetos também desenvolvidos, como Mulheres Quilombola em Ação, que é a União que Capacita, que foi um projeto na área de beleza e empoderamento feminino, principalmente com tranças afro, né, que a comunidade já tem há algum tempo. E a gente sabe, né, que os jovens eles vão dar o seguimento a essa identidade. E, infelizmente, às vezes, com o avanço da internet, né, essa cultura vai se perdendo um pouquinho. A gente também tem um projeto que está pronto para ser captado, que se chama Mães Ancestrais, que vai trabalhar também com essa parte de artesanato, biojoias. A gente está aguardando novos investimentos, procurando novos editais. Mas o Quintais Agroecológico, Soberania Alimentar e Geração de Renda, ele com certeza é um projeto hoje que vai viabilizando melhor esse contexto, né? Principalmente misturando a tradição com a agroecologia. E ele já está em caminho, ele já tem um ano em execução, através de um financiamento, primeiramente pelo Fundo Casa, onde a gente conseguiu impulsionar. Foi um valor mínimo, mas iniciou, e hoje,
Graças a Deus, a gente conseguiu, no finalzinho do ano passado, através do edital Amazônia para Sempre, né, impulsionar agora, além de 10, mais 15 quintais agroecológicos, que vale lembrar que o festival, como você falou anteriormente, ele tem um patrocínio do Rock in Rio, Dedal, e destinou 2 milhões para apoiar iniciativas voltadas à bioeconomia e os povos da floresta do estado do Pará. Ok? E aí, no caso, né, para explicar um pouquinho melhor sobre o projeto, né, o nome dele, só para me confirmar aqui, Se é o chama sítio, Quintais Agroecológicos, Soberania Alimentar e Geração de Renda. esse mesmo, né, que é o projeto Quintais. Isso. Explica pra gente como é que ele funciona de fato, assim, né, na prática, como é que ele tem funcionado, ainda mais com esses recursos. Ok. Então, ele trabalha o empoderamento feminino, principalmente, mas agora a gente consegue, agora homens, né, jovens estão também alguns são beneficiários desse projeto. Ele trabalha principalmente a questão dos quintais, com as práticas sustentáveis e o cultivo de hortas, com espécies nativas, que garante alimento saudável para as famílias, né, e gera uma renda adicional. O projeto ele conta com uma equipe de uma empresa que trabalha com engenharia, com engenheiros agrônomos. A gente está na fase agora das capacitações, que são voltados para desenvolvimento de hortas. A gente introduziu também a questão de plantas medicinais, que estava se perdendo nesse contexto, né, já que algumas agricultoras que têm alguma experiência, mesmo que de forma rudimentar, trabalhavam mais com essa questão de fornecimento dessas hortifrutis, mas a gente conseguiu conquistar também, através, inclusive, das oficinas, de um técnico, né, essa experiência, trazer de volta essa ancestralidade, que são as plantas medicinais. Então, hoje, ele diversificou os quintais. Está trabalhando tanto com hortifrutis, ervas e a plantas medicinais, que trabalha também com essa questão da ampliação da estrutura de horta. A gente também tem um investimento em uma capela, que a gente chama, né, que é uma espécie de estufa, que logo no início, há um ano atrás, era bem rudimentar, e agora com esse investimento a gente vai conseguir trazer uma estrutura melhor, um pouco mais moderna, com irrigação principalmente. E o projeto está andando, graças a Deus. A gente está, como eu falei, a gente está nessa fase de capacitação, mas agora em abril a gente está entregando essas 15 capelas. E existem dificuldades, André? Sim, logo no início a gente teve uma experiência, né? A gente inclusive tem resultados desses últimos anos, mas a gente conseguiu identificar, né? A gente também tem uma técnica que ela é assistente social. Ela fez um levantamento e que muitas dessas mulheres que atuavam, ela ainda está numa estrutura meio machista, patrimonialista, aonde elas não se sentem pertencente à questão da buscar a renda, né? A questão dos quintais agroecológicos, elas são muito particularidade do público feminino, né? A gente tem estudos que mostram isso, mas a questão da buscar da renda, ter esse empoderamento foi uma barreira que a gente conseguiu superar. Hoje a gente tem mais de 90% de assiduidade nos cursos de capacitações. Algumas questões, uma dificuldade de entender os textos, de leitura, mas a gente conseguiu, de forma eficiente, agregar esses conhecimentos até a questão da prática mesmo. Então, acho que essas dificuldades a gente está avançando, a gente está driblando, a gente está avançando em resultados positivos. No caso, então, são mulheres ali que também precisam dessa geração de renda, né? É um benefício que chega a elas, mas que outros benefícios o projeto trouxe, né, para toda a comunidade, além de envolver as mulheres, né, e os jovens? Hoje a gente tem alguns resultados
que buscam, que mostram esses impactos, como 60% das mulheres aumentaram a sua renda, elas estão envolvidas agora mais assiduamente no plantio e na venda. A comunidade, ela utiliza, inclusive, na comercialização é feita na base local, e comerciantes da própria comunidade do sítio do Cupuaçu, eles utilizam esses produtos vindo diretamente da horta. A gente também está gerando bicos, né, vamos dizer assim, que a gente costuma falar por aqui, onde existem pessoas, né, com suas bicicletas que vão até lá na casa da Dona Maria, pega o que ela cultiva, leva até a mercearia, outros até as feiras. Então, a gente busca integrar toda essa comunidade nesse lucro social que esse projeto pode trazer dentro da comunidade. E André, além disso, agora tá se passando, né, 2025, tá passando por um momento muito importante agora, né, principalmente o estado do Pará, Belém, que vai ser a sede da COP30. O que significa, né, ter esse projeto sendo desenvolvido nesse momento, né, da 30ª Conferência das Nações Unidas, que vai acontecer dentro de Belém mesmo? Sim, isso sem dúvida. A COP30, ela vem justamente para dar visibilidade às comunidades que protegem a floresta. Inclusive, a gente está no circuito, né, de alguns eventos internacionais, a gente já teve shows, mas essa conexão entre a cultura e o território e o meio ambiente, ele é essencial. É importante falar que vai acontecer no Pará, mas toda a Amazônia ela está integrada nessa conjuntura, onde hoje o mundo tem uns olhos mais diferentes nessa questão climática, né? A gente vê isso em telejornais e, sem dúvida, as hortas, esse projeto de hortas protegidas, oficinas terapêuticas também que o projeto se propõe, identifica, sem dúvida, esses produtos que conectam, né, o público à Amazônia. Então, eu vejo que Belém cedia a COP30, mas quem ganha também é a região norte do Brasil. André, e aí a gente até volta a falar um pouquinho, né, que você citou que também está em circuitos de eventos internacionais, e aí a gente volta até um pouco pro Rock in Rio e pro Detal, porque são eventos também que dão muita visibilidade para o projeto, né? Um projeto financiado e que tenha recursos desses grandes eventos, né, que trazem artistas internacionais, que tem uma visibilidade também voltada ao meio ambiente agora, né, com essas questões das mudanças climáticas. Então, assim, mostra realmente o quanto que os quintais, né, agroecológicos e esse edital, né, que contemplou também o projeto de vocês, ele tem um impacto assim muito presente, mas também muito pensado no futuro, né? Sim, com certeza. Vale ressaltar que outros projetos que foram selecionados também, a gente tem esse intercâmbio, né, de conversa com os outros coordenadores. Eles envolvem a questão realmente da biodiversidade, né? Nós temos também outros projetos que foram financiados, que estão nesse circuito, que trabalha com mel, com abelha, com proteção da agroecologia, de igarapés. Então, sem dúvida, hoje essa temática, né, de sustentabilidade, ela está muito visível e esses projetos eles têm que focar, né, hoje em dia nessa questão, porque é ímpar hoje em 2025 e futuramente na questão do cultivo sem sustentável. E você já participou de esses projetos parecidos com esse, André? Olha, eu tenho uma experiência com projetos sociais já há algum tempinho, já tenho uns 7 anos com captação de recursos, né? Mas a nível governamental, eu sou servidor público, mas há 4 anos eu conheci a assessoria, projetos sociais,
que ela abriu essa oportunidade, né? A assessoria ela já trabalhava com essa questão de captação de recurso e quando ela abriu essa oportunidade foi amor à primeira vista, né? Então, hoje eu coordeno a própria associação quilombola do Cupuaçu, mas também trabalho com alguns outros projetos nas periferias de Barcarena, principalmente. Entretanto, dessa parte de sustentabilidade, meio ambiente, agroecologia, é o meu primeiro projeto que a gente está coordenando. Que legal, André. E aí ver esses resultados já acontecendo, esse alcance, né, que já está tendo com o projeto. Pretende também expandir ali para outras regiões, outras comunidades dentro aí de Belém. E só para situar o nosso ouvinte também, a gente está falando agora de comunidades quilombolas, mas também ribeirinhas, né? É, eu estive no Pará em 2023, né? E eu tive a oportunidade de ir até Barcarena. Então, o que você está me contando, eu consigo até imaginar aqui a cena, né? Então, só para o ouvinte também poder entender, para chegar em Barcarena, é por meio de rio, né? Ali, que é a Bahia. Como é que é o nome do rio ali mesmo? Sim, a Bahia do Guamá, né? Quem é que tá, vem de Belém, pega a lancha, é uns 50 minutos até o primeiro porto de Barcarena. Barcarena hoje, inclusive, ele faz parte da região metropolitana de Belém. Sim. Ele está a uns 15 quilômetros da capital, via terrestre, mas é mais acessível realmente pelos nossos rios, né? E aí, pelos rios, é Então, esses 50 minutos de barco, né? 50 minutos de lancha, né? Porque tem um outro meio de transporte que é nessa mesma condição aquaviária, que é um barco gigantesco, mas ele demora um pouquinho mais. Mas por lancha é por aí, uns 50 minutos. Então hoje Barcarena está integrado também, é um palco hoje de referência para a COP30, né? Barcarena já tem um trabalho com os ODS, né? Com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável há algum tempo. E a questão da COP30 ela se alinha também, né? A questão desses objetivos que são a ODS, eu vejo desse jeito. E também é um cenário muito propício à questão desse desenrolar em relação à questão ambiental, hoje o município. Até mesmo porque abriga, né, algumas indústrias, como falei, e essas indústrias precisam dar Um algum retorno. retorno exatamente em relação ao que eles exploram hoje dentro do município. Que legal. Que torna transparente também, força, né, com Com que essas certeza. indústrias sejam mais transparentes e mais claras com o uso dos recursos, né, da Amazônia. Os recursos naturais que eu digo, né, ali, o que a gente tem de mais precioso, a água, os minerais, enfim. André, conta pra gente também sobre essa expectativa que você tem com essa apresentação. Aliás, eu não sei como é que vai ser, eu acho que você pode até contar melhor. Sobre a apresentação desse projeto durante a COP30. Vai ter um momento ali para apresentar ou algum tipo de exposição? Você já tem ideia sobre isso? Semana passada, Beatriz, eu recebi uma agenda da própria. Esse programa ele tem uma assessoria também que trabalha com essa parte de gestão social, né, com esses projetos que foram contemplados. E agora em abril a gente vai ter a primeira rodada de conversas já para mostrar a questão da transparência dos projetos que estão em execução. Também eles vão fazer uma visita em loco, agora em abril, né, no finalzinho de abril. E depois disso a gente vai ter uma outra agenda onde a gente vai demonstrar esses projetos. Esse projeto ele vai até o final do ano, né? Nosso cronograma está até em dezembro, mas a gente sabe que a COP vai funcionar no mês de outubro para novembro, né? Que começa a questão do movimento. E até lá a gente pretende estar já com 90%, 95% de execução
que seria a questão dos objetivos, das metas a ser alcançadas, como a comercialização já desses produtos, de forma um pouco mais abrangente em novos mercados, né? Inclusive trabalhando o PMA, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, levando esses alimentos para a escola também, diretamente da agricultura quilombola. E outras metas também são as próprias capelas, né, as estufas já funcionando, os ciclos de palestras e oficinas já concluídas, para a gente, se Deus quiser, mostrar um resultado muito legal na COP30. Que bacana. Em relação às parcerias com outros projetos, também vocês trocam essas informações? Você falou que outros projetos também foram contemplados, e aí tem essa expectativa também de fazer acontecer, né? E aí, como é que funciona mesmo essa troca entre vocês? Legal. A gente tem um grupo no WhatsApp, onde a gente sempre mostra os avanços, né? Cada um das outras associações, a cada etapa a gente inclui, não deixa de ser uma forma também de transparência, né? De transparência, monitoramento social, inclusive para o nosso, principalmente stakeholders, né? Nossos investidores, e essa rede dentro desse programa, que é da Amazônia para Sempre. E lá a gente conversa, a gente elogia, né, a gente vê e também dá um ânimo, né, para a gente seguir em frente, né, não ficar para trás nas nossas etapas. Isso é legal para a gente ter esse intercâmbio, né, de informações com nossos outros parceiros. E qual é a diferença de produção entre vocês, né? Você falou, por exemplo, que tem uma produção, né, da agrofloresta, né? Dos quintais, na verdade. Isso. Quais são os produtos mesmo, assim, para diferenciar com os outros projetos? Bom, vamos lá. A gente tem um projeto de catadores, né, de coleta seletiva, um trabalho super legal também nessa parte da região metropolitana. A gente tem a questão também da extração do mel, que é na Ilha do Cumbu, se eu não me engano. Outros também em outra comunidade de Cotijuba, que trabalha um trabalho bem parecido com o nosso, que são também de hortas, né? Então, são vários projetos, tanto de agroflorestais. A gente tem essa parte também, lógico, que é muito importante também da coleta seletiva hoje em Belém e na região metropolitana, que é um alerta, principalmente para os nossos governantes em relação a essa questão, porque a gente tem que fazer bonito, né? Que a gente está falando, inclusive, sobre sustentabilidade, ecossistema, a gente também tem que arrumar a nossa casa. Então, são esses projetos que... Tem outros também que trabalham também com outros tipos de cultura, mas voltado também para essa questão de bioeconomia e agrofloresta. E em relação já às oficinas, né, para essas pessoas, essas mulheres que você falou, assim como já tem homens também, para estarem inseridos no projeto, vocês também proporcionam, né, capacitações técnicas, oficinas, como é que essa parte funciona? As capacitações, elas são durante o sábado, né, todo sábado a gente tem 4 horas de curso. A gente está trabalhando sempre alinhando o conhecimento e a prática, né? Semana passada foi o professor trabalhou a questão de compostagem, isso é muito importante também. Esse próximo final de semana vai ser visitado uma horta, né, dentro da comunidade, sempre alinhando essa questão entre o saber tradicional e novas tecnologias também, que isso é muito importante, né? A gente não pode também descartar esse conhecimento que já vem de tempo junto com essas mulheres que já têm, mesmo que forma de rudimentar, elas têm um conhecimento muito, muito bom e muito aproveitoso, principalmente com plantas típicas da Amazônia. E Andréa, como é que você vê o futuro dessas iniciativas, né, para a bioeconomia da Amazônia, por meio desses projetos, né, que você citou, de outros também
que vocês aí compartilham informações? Bom, eu posso tirar, inclusive, também de outros projetos que é trabalhado, né? Que eu vejo que até a questão dos objetivos dessas instituições hoje que funcionam nesse eixo amazônico, sem dúvida, busca uma história de resistência, luta e também muita criatividade em relação a fazer um trabalho que tem um impacto, mostrando que é possível sim construir um futuro melhor, com justiça, tradição e principalmente a floresta em pé. Né? Então, não adianta hoje eu fazer um mega projeto onde eu não vou buscar a sustentabilidade dele futuramente, onde ele não abraça toda a questão da diversidade hoje, que também está muito hoje em evidência, né, das pessoas. E eu vejo que a gente está assim, celebrando uma conexão cultural muito grande, né, com o território hoje, principalmente no estado do Pará. Que bacana. Então, assim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e esse interesse só crescendo, né? Aliás, não pela somente biodiversidade, mas pela segurança mesmo ali do nosso local, né? Nossa Amazônia, nossos recursos, nosso bioma. E aí, diante do que vai acontecer esse ano, então aí que se reforça ainda mais os olhos do mundo voltados para a Amazônia com a COP30. Então, assim, tem muitas expectativas também com esse projeto, né? E com outros também que são desenvolvidos aqui na nossa região, em Roraima, em Manaus, aliás, em todo o estado do Amazonas, mas também no Pará e assim por diante. André, queria que você deixasse até uma mensagem, né? Falando sobre é, esse pensamento, né? De coletividade, mas esse pensamento também de interesse social, de interesse pelas questões climáticas também para todo mundo que está nos ouvindo. Bom, faço um agradecimento muito especial a vocês, que deixa essa porta aberta para a gente falar, né, para a gente explicar um pouquinho do nosso projeto. E não é só projeto, uma vivência, é uma questão de vida, de resistência, né, principalmente aqueles projetos que empoderam e valorizam a identidade quilombola, como esse e outros que funcionam na Amazônia, né? Não só isso, mas também projetos por comunidades ribeirinhas, indígenas, que, sem dúvida, a gente não pode deixar essa fonte de conhecimento, essa ancestralidade, se perder com o tempo. Então, a mensagem é essa, que a gente pode, sim, construir um futuro mais justo e sustentável. Então, abraçando principalmente, né, projetos como esse. Que legal. E vai ter muita coisa acontecendo ainda. Você falou que até o final do ano tem 90, 95% já executado, né? Para também mostrar esse resultado para quem estiver circulando em Belém em novembro de 2025. Então tem muita coisa para acontecer ainda. André, queria agradecer muito assim a sua participação, a sua disponibilidade também de conversar conosco aí via remota, né? A gente está aqui por telefone, mas com essa possibilidade, né, que a tecnologia hoje permite que a gente conheça também projetos certeza, né? Que funcionem em Belém, mas que também podem funcionar aqui no estado de Roraima, no Acre, no Amazonas, assim, estender mesmo essa iniciativa para outras regiões de todo o nosso norte, né? Onde a gente habita e o lugar que a gente tanto ama viver. Muito obrigada, viu? Mais uma vez. Se você quiser dizer mais alguma coisa... Não. Novamente, agradeço a oportunidade e quem quiser conhecer um pouquinho o projeto, o Instagram é Asconquisque, né? Eu posso soletrar, que é ASQUI. É o Asconquisque? Asconquisque. Eu tô aqui com ele aberto. COMCUISC. Asconquisque.
Pronto. que é a sigla da associação, tá? Lá tem os projetos desenvolvidos pela Associação Quilombola, também tem, inclusive, algumas postagens referentes ao projeto que a gente falou, tá? Então, sigam a gente, tá bom? E lá a gente coloca a questão do desenvolvimento de cada etapa. E Okay? acompanhar até o final do ano, né? Com certeza. Então é isso. Muito obrigada, André, que é coordenador aqui do projeto Quintais os quintais agroecológicos. Esse nome que eu quero falar toda hora, agroflorestais, aí vem agroecológicos, que acontece ali na região do Pará, né? Então, enfim, é um projeto muito bacana, desenvolvido naquela região, mas pode ser repetido, né? Aliás, copiado de forma positiva e ser reaplicado em outras regiões. Muito obrigada, André, mais uma vez, e muito sucesso no projeto. Um abraço para todo mundo também que integra que integra o projeto, viu? Muito obrigada. De nada, e um bom dia. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está ouvindo a gente. É isso. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Agradeço a tua companhia até aqui e te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.